Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre depressão. Vou passar aqui um almanaquezinho básico sobre depressão. Obviamente que é um assunto que tem vários campos, certo? Ele tem várias linhas dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, e eu vou vir trazer para vocês um conteúdo mais assertivo, mais breve, para que vocês possam entender o que é depressão, saber os seus sintomas, saber o que é na verdade, por que ele aparece e tirar algumas dúvidas aí da galera. Enfim, a depressão basicamente ela vem do estado de tristeza. E esse estado de tristeza, ele vem a partir do sentimento a partir de uma perda, derrota, desapontamento ou outras diversidades. Então, exemplo, pessoa pode desenvolver uma depressão por perder um familiar querido, um ente querido. Pode ser por uma derrota, ou seja, a pessoa não passou num concurso, perdeu um campeonato, enfim, foi derrotada. Desapontamento, então pode vir a partir de uma separação, a partir de uma decepção e também outras adversidades. Então nós passamos por momentos difíceis na vida e às vezes esses momentos difíceis podem gerar com que a pessoa tenha uma possa vir a desenvolver uma depressão a partir disso aí. Então basicamente a depressão é o sentimento de tristeza, certo? De tristeza contínua que acaba sendo constante quando ele é constante, ou seja, 5, 6 vezes na semana, um mês, 6 meses, um ano, ele se torna ele se torna uma depressão crônica, por exemplo. Também a depressão aparece como sintoma, tá? Transtornos bipolares, doenças clínicas, ou seja, é comum, tem pesquisas sobre hipertensão e diabetes e depressão, nos processos de demência e transtornos de estresse pós-traumático. Então a depressão também aparece como sintoma dessas doenças eu citei aqui, mas tem outras também como a esquizofrenia, certo? Os tipos de esquizofrenia. Em transtornos de personalidade também a depressão aparece e principalmente na bipolaridade, porque a bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, ele caracteriza por episódios de mania e depressão. Mas em algum momento eu vou falar sobre isso, esse não é o tema, mas a depressão também aparece como sintoma disso aí. Então, para vocês terem noção, que às vezes a gente, dentro do consultório, às vezes não, a gente vai ter a depressão como primeiro ponto, mas a gente tem que sempre estar aberto a entender que existem também outros aspectos ali que podem estar acontecendo, certo? Que não é só uma depressão pura. Então é muito delicado para nós no consultório. Uh, então, uns diagnósticos, né? Os diagnósticos mais comuns de depressão. Então, existem os critérios diagnósticos, eles são bem diversos, digamos assim. Por quê? Porque existem os critérios diagnósticos através de testagem, através de critérios do DSM, que é o nosso manual lá das doenças mentais. Mas basicamente, o que mais se usa como diagnóstico? Transtorno depressivo maior, que é essa gama de sintomas. Pode ser também um diagnóstico de melancolia, ou seja, a pessoa está em estado de tristeza profunda, distimia, bipolaridade, né, que é o TAB, tipo 1 ou tipo 2, ou ciclotimia. A ciclotimia, muitas pessoas confundem a ciclotimia com a bipolaridade. Por quê? Porque muita gente diz assim, eu tô feliz de manhã e de tarde eu tô triste. Eu sou bipolar. Não, na verdade tu tá passando por uma ciclotimia. Ou seja, que é um ciclo de humor, certo? Então, nos diagnósticos a gente vai ter depressão tipo 2, depressão grave e assim sucessivamente. Então, esses vão ser os diagnósticos que se tu for um psiquiatra, um psicólogo com depressão, vão ser os mais comuns de acontecerem. E aí a gente vai para sintomas, certo? Quais são os sintomas? Então eu dividi aqui em sintomas psíquicos, físicos e evidências comportamentais. Primeiro, sintomas psíquicos, os sintomas da mente. Então, tristeza, pensamento suicida. Então,
Porque o depressivo ele tem basicamente ele vai ter ali uma perda do sentido da vida, certo? Ele vai se sentir como se ele tivesse que nada desse prazer para ele. Então ele vai ter isso aí. Vai ter isso aí, então por ele pensar que não, a vida não tem sentido, eu vou me matar. Então nós temos tristeza, pensamento suicida, sensação de vazio, certo? Então uma sensação interna de vazio, que tudo é vazio, perda do sentido da vida, como eu falei, fadiga é um sintoma psíquico também, a pessoa tem cansaço para fazer as coisas, não tem um problema para resolver, deixa para depois, não quer resolver, não quer fazer, sempre está cansado. Diminuição da capacidade de pensar, de tomar decisões, então a pessoa com depressão às vezes começa a tomar decisões uma em cima da outra, decisões colocando, como a gente diz, os pés pelas mãos, mas na verdade é um sintoma da depressão, certo? E perda da visão dos prazeres da vida. Então, o que era prazeroso para ela, exemplo, antigamente eu comia uma barra de chocolate e ficava feliz. Agora comer uma barra de chocolate para ela é normal, não tem sensação de prazer. Sintomas físicos: a alteração no sono e a alteração de apetite. Então, geralmente ou é insônia, a pessoa vai ter um transtorno de sono, de não dormir, ou excesso de sono. E o apetite, geralmente, a pessoa perde o apetite. A pessoa depressiva, em alguns estados, ela tem uma perda de apetite, outras pessoas têm um aumento. Mas a maioria tem uma perda de apetite. Evidências comportamentais, então, de comportamento. Então, são pessoas que têm crises de choro, né? Então, o comportamento delas é chorar, retraimento, ficar retraída, não querer falar, ficar no seu canto, ficar mais lento no falar, no desenvolver, no trocar ideia. E comportamento suicida, então tomar remédio demais, correr de carro, ir para lugares altos, então tem comportamento mais suicida. Dito isso, a gente vai para tratamento. É possível curar a depressão? É possível. E quais são os tratamentos que precisa ser feitos para a depressão? Então vamos lá. Psicoterapia acompanhada com acompanhamento psiquiátrico. Então a pessoa fazia sessões semanais de terapia com psicólogo. Para quê? Para ela trabalhar esses sentimentos de tristeza dentro dela. Porque lembrem que a depressão ela vem por perda, derrota, desapontamento e outras adversidades. Então a gente entender quais são as causas dessa depressão e trabalhar em cima delas. Então ali tu vai desde que fazer um reframe, que é dar um outro sentido para as coisas que aconteceram com ela, se foi questão de trauma, dar recursos para ela lidar com os problemas que ela tem, com as derrotas, fazer com que ela tenha um entendimento maior sobre a vida, né? E propor essa melhoria através da terapia, junto com interação medicamentosa, que nesses casos de depressão é extremamente importante. Então, que a pessoa consulte com um psiquiatra, tome uma medicação, faça esse acompanhamento. Geralmente, ou vai ser com um medicamento tricíclico ou um medicamento ISRS, que vão ser os recaptadores de noradrenalina e de dopamina. Então, para que aumente a dopamina e para que ela se sinta melhor, que ela se sinta mais ativa, certo? Então, esse acompanhamento de 6 meses a um ano e 6 meses a um ano mínimo, certo? Para que a pessoa possa melhorar minimamente. Às vezes tem pessoas que precisam anos de terapia, anos de acompanhamento para estar bem. O que eu faço? Quando me chega um paciente depressivo, eu encaminho ele. O meu tipo de tratamento é o seguinte: eu encaminho ele pro psiquiatra, começo as sessões semanais. Além das sessões semanais, eu passo missões para ele fazer extras. Então a gente vai usar atividade física, mindfulness, meditação. Eu vou usar também como técnica com ele hipnose. A hipnose ericksoniana. Vou usar exercícios cognitivos para ele, vou trabalhar vários aspectos, vou trabalhar traumas, enquanto ele faz o acompanhamento com o psiquiatra, sempre vendo como é que estão os sintomas, efeitos colaterais dos remédios, e vou mantendo. Quando ele está bem, a gente segue mais um tempo
e começa a espaçar a sessão. Então, antigamente o cara ia uma vez por semana, começa a ir de 15 em 15 dias, depois a gente passa para acompanhamento mensal e aí depois a gente faz um acompanhamento de alta com a melhora do cliente. Então, basicamente, eu faço esse tipo de trabalho com ele. Eu faço, né, uma coisa muito completa assim. Uh, e basicamente é isso, né? Então, a depressão, ela é grave, ela tem vários fundos. Aqui eu estou dando uma visão resumida para vocês do que é. Não entrei em coisas mais profundas e outros tipos de patologia, né? Porque eu acho que a gente precisa trabalhar com o básico, né? Então, basicamente, aqui a gente está falando sobre depressão. Se tu tem alguma dúvida, quer saber mais, quer fazer uma consulta psicológica para saber, olha, se eu tenho depressão ou não, aqui embaixo tem o link, né, do WhatsApp da minha equipe para você marcar uma sessão, uma consulta comigo para a gente conversar e ver tudo isso. Se tu tem algum parente, alguma pessoa aí da tua volta que está se sentindo assim, que quer ajudar essa pessoa, a melhor forma de ajudar ela é com tratamento de psicoterapia, com tratamento aí para melhorar aí a pessoa, certo? Então, pessoal, um beijo para vocês e até a próxima.